Hoje nós estamos então com esse nosso bate-papo aqui do Acontece Pinda, hoje falando de OAB, falando de advocacia, com a presença aqui de 3 ilustres advogados. O Dr. Cláudio falava e citava e passava a bola aqui para o Dr. Sodero. Aliás, o Dr. Sodero, que será o presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Um assunto muito importante, já que o Dr. Cláudio falou de nação, é o assunto mais importante da nação hoje. O presidente da República já falou que é o primeiro assunto que tem que ser discutido. Isso. Então, Sodero, fala para nós um pouquinho a respeito da posição da OAB com relação aí à Previdência. Silvio, primeiro é uma honra conversar com você e com o pessoal que vai ouvir e vai ver a gente no Acontece Pinda. A OAB tem nova gestão em Pinda, tem nova gestão no Estado. Sim. Né? Como o Aziz disse, acabada a eleição, agora a gestão é para toda a advocacia. E uma questão muito importante que o nosso presidente eleito, Caio Augusto, coloca, que é justamente a aproximação da OAB ou a reaproximação da OAB com a sociedade. Não dá para ficar submisso aos poderes, a OAB não pode ficar submissa aos poderes, porque isso vilipendia, faz um ultraje ao direito do cidadão. Né? As questões que são colocadas quando se fala de reforma, né, elas precisam ser melhores conversadas com a sociedade, porque toda reforma que se faz, ou toda lei que se faz, e que não se discute com a sociedade, a gente tem aqui um brocardo popular que diz que tem lei que pega e lei que não pega. Precisa conversar com a sociedade. Então, assim, toda a premissa que se argumenta da reforma previdenciária, desde há tempo, não é só do governo que vai entrar, não é do governo Temer, não são as reformas que o Lula fez. Desde sempre, as conversas elas são interrompidas, porque elas não passam para a sociedade tudo o que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estão falando numa linha de corte de idade para se aposentar. Então as pessoas vão poder se aposentar quando tiverem 65 anos de idade. Né? Isso é uma polêmica danada, porque os países da Europa fizeram isso, 65, 67 anos, só que no Japão, por exemplo, você tem taxa de sobrevida de 85 anos, na Espanha de 79 anos. Né? A massa salarial espanhola, a média salarial espanhola, portuguesa, japonesa, americana, canadense, chilena é muito maior que a brasileira. A brasileira não chega, a média salarial não chega a $500. Nos Estados Unidos são $3.900. No Japão são $4.500. Então, assim, a gente precisa entender qualquer reforma de forma tupiniquim. Então, quando você fala aqui no Brasil que as pessoas vão se aposentar aos 65 anos, você precisa ver que os dados do IBGE dizem que pessoas com 65 anos trabalhando são só 1,78% da população. Então você precisa avisar a população que só 1,78% da população vai conseguir se aposentar. Porque é o que a gente tem hoje. Quando você diz que nós vamos importar um modelo chileno da capitalização, que passa dessa forma de aposentadoria que a gente tem, para que cada um tenha a sua poupança, que não funcionou no Chile. Que o Chile fez a reforma da reforma para voltar no modelo brasileiro. Porque o modelo brasileiro é o modelo, a gente chama isso no direito previdenciário de welfare states, que é o estado de bem-estar social. Né, que é garantir para a população uma renda mínima. Nós precisamos entender que nós temos um país de miseráveis. O IBGE lançou semana passada dados que nós somos mais miseráveis do que nós já éramos. Então a gente precisa entender que uma boa parte da população ainda necessita do Estado. Quando se fala aqui no Brasil de Estado mínimo, que nós vamos entregar a poupança previdenciária para os bancos e para a indústria do mercado, nós estamos falando que nós vamos entregar a aposentadoria de quem ganha mais. Porque a aposentadoria de quem ganha menos precisa ser respaldada pelo Estado. Então, as propostas de reforma da Previdência que vem chegando, em especial agora do governo Temer, que é a PEC 287, que não passou, graças a uma mobilização da advocacia, graças a uma mobilização dos movimentos sociais, ela vem agora, e ainda não se entende muito bem
o que o presidente Bolsonaro quer fazer, porque eles ainda têm conflitos, né? Me parece que uma avaliação interessante é que essa eleição não houve um debate de ideias, houve uma polarização entre direita e esquerda, sim, e os debates de ideias acabaram não ocorrendo, então eles estão tentando debater as ideias agora, então há uma discussão entre a parte da econômica com a parte social do governo, a gente não entende como é que ela vem, se ela vem fatiada, né? Eu vi o presidente Bolsonaro dizer que vai fazer uma reforma na Previdência Pública e a gente só tem Previdência Pública aqui para fazer reforma. Então eu não consegui entender se ele quis falar que é do servidor público. Então, assim, há até uma ausência técnica para a gente poder entender o que vai acontecer. De qualquer forma, nós recebemos a honrosa missão de comandar a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, né? A OAB São Paulo tem que ser protagonista. Aqui acontecem as coisas. A maioria dos advogados estão no estado de São Paulo, né? Respeitando todos os estados do Brasil, e nós temos grandes juristas em todos os estados do Brasil, indistintamente, São Paulo não pode correr atrás das coisas. Então o presidente Caio, ao me convidar, ele sabe da preemência da discussão da reforma da Previdência e coloca essa comissão com uma missão especial, que é defender a sociedade brasileira. Então, assim, nós vamos querer que o governo diga pra gente o que eles querem fazer efetivamente. E, num primeiro momento, sem explicar que o governo não cobra 1 trilhão de dívida dos maiores devedores da Previdência, sem explicar que eles dizem que a Previdência é deficitária, mas usam 30% de todo o dinheiro que vai para a Previdência, chamada DRU, para gastar do jeito que eles querem. Se eles não explicarem por que eles dão isenções para as grandes indústrias na área previdenciária, mesmo com o chamado déficit previdenciário, a gente não quer conversar sobre reforma da Previdência. A OAB vai defender o cidadão paulista e certamente o congraçamento de todas as sessões da OAB Nacional vão defender, como de fato vem defendendo os cidadãos. A gente tem comentado, já falei isso algumas vezes, que a partir da estabilidade econômica de 1994 nós perdemos a ideia de coletivo. Cada um quis cuidar da sua vida individual e a gente perdeu a ideia do coletivo, né? E isso é muito ruim para a sociedade, porque fica fácil de manipular a sociedade. A OAB, aqui em São Paulo, aqui em Pindamonhangaba, retoma essa ideia do coletivo. A OAB quer ir até as pessoas. Se há dificuldade das pessoas virem, se a OAB ficou longe, tenho certeza que a OAB vai atrás das pessoas, que a OAB vai levar informação, porque tem uma questão muito importante, que além de você dar o direito para as pessoas, é informar que elas têm direito e que elas são bem representadas. Os advogados são muito bem formados, os advogados têm muita vontade de ajudar, os advogados funcionam muito bem, e como o Aziz disse, o Cláudio disse, o respeito às prerrogativas da advocacia. Porque se não respeita as prerrogativas da advocacia, desrespeita o cidadão. Nós aqui não temos hierarquia entre poder judiciário, entre poder executivo, entre poder legislativo, entre polícia e advocacia. A advocacia, segundo o artigo 133 da Constituição, ajuda a fazer justiça. Sem advocacia não se faz justiça. Nos piores tempos de ditadura no Brasil, quem levantou a voz foi a advocacia. Quando a sociedade brasileira precisa de uma associação que defenda os seus interesses, é a advocacia que vai fazer isso. Na área do direito previdenciário, Silvio, a gente está lidando com as pessoas mais miseráveis da nação. As pessoas que precisam do acesso ao poder público. Eu sei que a maioria das pessoas não querem precisar do poder público, sim, mas existem pessoas que precisam do poder público. E essas pessoas, tenho certeza que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo não vai desamparar. Nós vamos estar junto com a sociedade. Doutor, e trocando em miúdos, não é a Previdência que vai quebrar o Brasil? Claro que não é, né? A Previdência, primeiro que assim, todos esses cálculos atuariais que o governo diz que consegue fazer, eles não conseguem projetar para mais de 4 anos. Então, e eles criam, e é muito ruim quando eles dizem, nós não vamos conseguir pagar a aposentadoria daqui a 15, 20 anos. Sabe por quê? Porque desestimula as pessoas a contribuírem para a Previdência Social. E a Previdência Social, a gente precisa entender que a Previdência Social no Brasil, ela tem um formato de distribuição de rendas. Tem várias cidades do interior do Brasil
que só funcionam por conta das aposentadorias e pensões. Se eu retirar direitos adquiridos, se eu retirar expectativas de direito, se eu tirar direitos expectados dessas pessoas, a sociedade, o município vai sofrer, o comércio vai sofrer, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar, para pagar. Então, e a gente precisa entender que há diferenciação. O trabalhador rural tem que ser tratado de forma diferenciada, claro que tem que ser tratado de forma diferenciada. Aquele trabalhador que está na informalidade precisa ser tratado de forma diferenciada. As pessoas precisam querer contribuir para a Previdência Social. Mas quando o Estado diz para você, olha, você vai contribuir e eu não sei se vou te pagar, a vontade é não contribuir. Eu dou o exemplo do Minha Casa Minha Vida. Você imagina que o Estado chega e fala assim, ó, tá aqui Minha Casa Minha Vida para você comprar o apartamento do Minha Casa Minha Vida. Chama Previdência Social. Você vai pagar todo mês, mas eu não sei se eu vou entregar o apartamento para você. O que é que você vai fazer? Você não vai pagar. Você não tem o que a gente chama de segurança jurídica. Então a OAB vai resgatar isso. Tenham certeza que nós vamos ser combativos no enfrentamento do direito das pessoas que mais necessitam, das pessoas que mais precisam. Na verdade, doutor, a população acaba pagando pelos desmandos políticos, né, das últimas décadas. Muitos desmandos políticos, o toma lá da cá, né, a gente tem acompanhado tanto a corrupção no país tremenda. E está sobrando no bolso do contribuinte agora, do povo? Eu acho assim, a gente precisa ter os meios de fiscalização e fiscalizar o Estado. Por isso que a gente quer que o Estado preste contas. Então, quando ele diz que ele tem déficit, nós estamos defendendo uma auditoria externa da Previdência Social. Nós queremos saber aonde que estão os valores que a Previdência Social recebeu numa época que não se pagava a quantidade de benefícios que se paga hoje. A gente quer saber o que eles fizeram com o dinheiro da Transamazônica, o dinheiro da Ponte Rio-Niterói, os dinheiros que a Previdência Social aportou numa época em que havia um superávit extremo. Até 2015, nós tivemos, nos 10 anos anteriores a 2015, 500 bilhões de superávit da Previdência Social. Eles precisam dizer para a gente onde eles colocaram esse dinheiro. Não é possível que eles peguem 30% de todo o orçamento da Previdência Social e gastem do jeito que eles quiserem. Então, essas coisas, a sociedade precisa entender. Para as pessoas que não estão acostumadas com essa discussão macro, é como se a gente estivesse em casa e a mulher da gente falasse, marido, o que você fez com o seu dinheiro que você recebeu, o seu salário? E você diz, não, amor, eu estou no cheque especial, mas eu não vou contar para você o que eu fiz com o dinheiro. Né? Vai haver uma desconfiança, um desconforto, talvez até uma separação, né? E obviamente vão acabar procurando um advogado para separação. Mas a gente precisa entender que essas questões mais macros, que às vezes a gente tem dificuldade de analisar, elas são como se fosse a casa da gente. Imagina que vai fazer uma reforma num banheiro de casa. A pergunta é, preciso fazer reforma? E para que eu faço uma reforma? Para melhorar ou para piorar? Quando eu faço uma reforma lá na minha casa, é para melhorar, eu não posso fazer uma reforma para piorar. Eu não posso fazer reforma para tirar direitos. Eu preciso fazer uma reforma para melhorar direitos, para melhorar o acesso à previdência, para melhorar a maldita perícia previdenciária, onde os médicos dão alta de forma absurda para as pessoas que estão doentes, para ganhar R$60 por alta. A gente precisa conversar. Essa é a reforma, a gente quer conversar. A gente quer conversar como é que fica a perícia, que as pessoas demoram 5 minutos para fazer uma perícia, onde se cumprir toda a ordem que o próprio Conselho Federal de Medicina diz, pelo menos 20 minutos para fazer uma perícia. Então, assim, essa reforma a gente quer conversar. Então, assim, o que passa pela minha cabeça, e certamente pelos membros da comissão que nós vamos montar, estamos montando, estamos debatendo, negociando, juntamente com os institutos, a gente quer conversar com todo mundo, sabe? Mas a gente quer ter um posicionamento de confronto para reforma sem informação. A advocacia não vive sem informação. Nós queremos ter informação. Depois da informação nós vamos conversar. Enquanto não chegar a informação, nós somos contra qualquer reforma. Muito bem. Esse é o nosso bate-papo aqui do Acontece Pinda.